Olá, amigas e amigos internautas. Estamos começando mais um programa Consolares, um programa que vai ao ar quinzenalmente, sempre aos domingos, às 20 horas. E é uma realização do Centro Espírita O Consolador de João Pessoa, na Paraíba. Este informativo tem por objetivo tratar de temas diversos, observados sempre sob a ótica espírita, através de entrevistas com pessoas do movimento espírita paraibano. Interaja conosco pelo nosso site, através do www.oconsoladorjpa.org.br, ou acesse as nossas redes sociais no Instagram, @oconsoladorjpa, pelo Facebook, www.facebook.com/oconsoladorjpa. Para acessar este e outros vídeos do YouTube, é só acessar o Consolador JPA. O nosso programa hoje traz o tema A Importância do Livro Espírita. E para falar sobre este assunto, convidamos o evangelizador, tesoureiro e responsável pela livraria da Federação Espírita Paraibana, Paulo Iocanã. Paulo, fique à vontade para cumprimentar o nosso público ouvinte e audiente. Olá, Neto. Olá, pessoal do Consolador. É um prazer imenso a gente poder estar aqui junto, participando deste programa. E muito importante, né, a gente ter um espaço para falar sobre literatura, sobre leitura, especialmente, né, e a leitura espírita de forma mais específica. Muito bem. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: qual a importância da literatura espírita? Bom, Neto, a gente gostaria de primeiro enfatizar o seguinte, que leitura, ela é fundamental, né, para o ser humano, para todos nós, no nosso desenvolvimento. Especialmente quando a gente fala de base, né, isso se torna mais importante ainda. Por que a gente está falando isso? Porque a gente chama a atenção para os pais, os responsáveis por crianças, né, pelo público infantil, de quão é fundamental que haja o estímulo à leitura, especialmente nesse período, né, nessa formação, nesse desenvolvimento, porque o cérebro, ele vai, com a leitura, ter uma espécie de expansão, né, as conexões cerebrais vão se desenvolver melhor, e isso vai fazer com que a criança, ela consiga tanto se alfabetizar, como consiga aumentar seu vocabulário, como consiga interpretar melhor todas as demais matérias, inclusive, né, do meio escolar, e vai fazer com que essa criança seja mais saudável, né? Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, o que nós temos visto, infelizmente, né, é a exposição da criança aos recursos audiovisuais. Os recursos audiovisuais, eles fazem com que a criança seja um ser passivo diante daquilo, né, enquanto que a leitura exige uma atividade, né? Então, a gente aproveita esse tempinho aqui para dizer o seguinte: pais responsáveis, não exponham suas crianças, né, aos recursos audiovisuais. Ofereçam a leitura, né, contem histórias, né, isso é fundamental. A ciência demonstra, inclusive, que nós não devemos comprar para as nossas crianças brinquedos prontos, né? Muito melhor do que você comprar, por exemplo, uma cabana, uma barraquinha de camping. Melhor você pegar um lençol velho, né, pegar as cadeiras, fazer ali uma espécie de uma cabana, um improvisado, e brincar com a criança, né? A imaginação, isso vai fazer com que ela se desenvolva muito melhor, né? E com relação à leitura espírita, né, aí ganha, né, uma força ainda maior, porque a leitura espírita, ela vai estar
informando não só para o ser reencarnante, mas para o espírito imortal, né? Então, são informações fundamentais acerca do homem integral, né? Da criança, do ser que de fato está aqui de passagem, né? Mas que tem a eternidade pela frente. Muito bem, Paulo. É importantíssimo isso. Mas a gente, como educador, enquanto educador, a gente percebe essa falta, né? Agora, me diz uma coisa, o livro espírita, ele é somente para os espíritas? De modo algum. Na verdade, a doutrina espírita, ela não pertence aos espíritas. Ela pertence à humanidade. Da mesma forma que o Cristo não pertence aos cristãos. Ele pertence à humanidade. Ele próprio é o governador planetário, é o pastor, é o nosso bom pastor, né? Então, a leitura, a literatura espírita, ela serve para todas as pessoas, né? Até porque você não precisa se tornar espírita para conhecer a doutrina espírita. E o conhecimento espírita, como ele traz o mundo espiritual, que todos nós, mais cedo ou mais tarde, faremos essa viagem de retorno à pátria espiritual, né? É de interesse de todos realmente saber o que é necessário do outro lado, né? O que nós precisamos colocar na nossa bagagem, na nossa mala, para poder ter proveito no mundo espiritual, né? E a gente sabe que o que vale de fato são as virtudes, tudo aquilo que a gente consegue construir, fazendo o bem, né? Construindo o belo, e a literatura espírita vai trazer essas informações que são fundamentais para o nosso bom aproveitamento da atual existência. Nós sabemos que a Federação Espírita Paraibana, a FEPB, você particularmente tem um trabalho muito bacana, muito interessante, que é exatamente o Clube do Livro Espírita, né? O que é o Clube do Livro Espírita FEPB e como participar desse clube? Bom, Neto, o Clube do Livro, FEPB, Leitura para Toda a Família, né, esse é o nome completo, ele é, na verdade, um clube que pertence a todas as casas espíritas paraibanas, né? É um trabalho feito em conjunto, né? Qualquer casa pode e deve participar, eu diria, e esse clube, ele é uma parceria que nós fizemos, né, com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né, também está na parceria a Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, e já temos mais duas federativas que estão aí para entrar, né? Então, nós estamos numa união para que possamos levar o livro e que ele possa alcançar alguns objetivos. Falar dos objetivos eu acho muito importante, porque a gente tem uma noção do propósito do Clube do Livro. Então, veja, nós temos 5 objetivos dentro do Clube do Livro. O primeiro deles é exatamente a gente divulgar a doutrina espírita, mas considerando algo que é fundamental, que é exatamente nós termos livros de qualidade editorial, né, e também livros com coerência doutrinária. Nós podemos oferecer livros que, de fato, sejam coerentes, né, com a obra kardeciana, que é a base sólida para que a gente possa realmente conhecer o Espiritismo. Um outro objetivo é exatamente a formação de novos leitores, né, fazendo com que a leitura se torne um hábito. Um terceiro objetivo é a gente consolidar, apertar os laços de família através da leitura edificante, né? A partir do momento em que nós temos conhecimento da doutrina espírita, a gente percebe o quão necessário é a gente desenvolver as virtudes dentro do lar, e assim termos relações mais fraternas, mais harmoniosas, lembrando sempre que é a família a célula da sociedade e que, portanto, ela que vai exportar os caracteres para a nossa sociedade.
né? Então, a gente precisa investir, de fato, na harmonia, na fraternidade, dentro da família, em primeiro lugar. Um quarto objetivo é a gente trazer para as pessoas um livro a um custo mais acessível, né? E, por fim, a gente também fazer com que haja a sustentabilidade da casa espírita, né? Porque parte da mensalidade que se paga tanto para a categoria adulto, quanto a infantil, quanto a juvenil, fica, pelo menos um terço, fica com a casa espírita que a pessoa escolhe para auxiliar, né? Então, o Clube do Livro, ele tem esses objetivos. Para participar, é muito simples. Primeiramente, a casa espírita, ela faz a sua adesão ao clube, né? Ela preenche um formulário específico, onde ela vai dizer que é, inclusive, a pessoa responsável pelo Clube do Livro na casa. Hoje, atualmente, nós temos 52 casas espíritas aqui da Paraíba que já aderiram ao Clube do Livro, e as casas podem aderir a qualquer momento. Quando essa casa adere ao Clube do Livro, nós colocamos o nome dela na relação do formulário que as pessoas se associam para poder, então, ela escolher uma das casas, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela quiser mais informações, até mesmo acessar o formulário para que ela possa fazer a adesão ao Clube do Livro, basta ela acessar, né, livraria.fapb.org.br/Clube do Livro. Lá, então, ela acessa e faz a sua adesão. Eu queria salientar, Neto, uma coisa que é muito importante. Algumas casas que têm, especialmente, livraria espírita, né, o que é algo muito bom, né, é algo que nós estimulamos a que todas as casas tenham, nem que seja uma pequena livraria, né, mas que possa, então, movimentar para a divulgação da doutrina espírita. Mas, às vezes, as pessoas elas acham que o Clube do Livro ele vai concorrer com a livraria, né? E isso daí não é verdade, né? O Clube do Livro, ao contrário, ele estimula a leitura, ele forma novos leitores. Então, a pessoa, em tese, nós teremos uma demanda maior para as livrarias das casas, né? Então, por quê? Porque também aquele livro que normalmente o Clube do Livro oferece, né, são livros que às vezes as pessoas não iam nem comprar, né, porque às vezes não conhecem o autor, né, mas lembrando que nós temos como objetivo oferecer livros de qualidade editorial e coerência doutrinária. E às vezes, então, a pessoa lê aquele livro, tem uma grata surpresa, né, inclusive sobre o assunto, e vai buscar outros livros que complementem aquele assunto. Então, ele acaba movimentando muito mais a livraria espírita, né? Então, esse é um dado importante para que as pessoas possam abrir mais o pensamento a respeito para fomentar a leitura. Que bom, muito bom mesmo. Estou vendo aí que você está, né, com pano de fundo a livraria, né, já tive o prazer e satisfação de visitar várias vezes a livraria da nossa Federação Espírita. Isso. Na nossa casa, o Consolador, também temos a nossa livraria, então eu já aproveito para fazer o merchandise aqui, né, dizer aos nossos telespectadores, nossos internautas, que tanto pode visitar a livraria da Federação Espírita quanto do Consolador, ou nos acessar pelas nossas redes. Neto, me permita só mais 30 segundos, né? E é muito importante que as pessoas entendam que o livro, né, que a própria doutrina espírita é uma doutrina do livro, né? Ela nasceu com a publicação de O Livro dos Espíritos, né, em 1857, e todo o legado de Kardec foi colocado em livros, né? Então, o livro ele tem uma importância muito grande na divulgação, é a principal forma de divulgação da doutrina espírita, e também é importante para o movimento espírita na sua sustentabilidade.
E por que eu estou falando isso? Para que as pessoas elas entendam que deem preferência a comprar livros espíritas nas livrarias das casas espíritas, né, para que isso possa auxiliar as casas espíritas na sua sustentabilidade, que também é um objetivo importante do próprio Clube do Livro, né? E aí eu queria, só para finalizar, chamar a atenção e dizer aqui os valores do Clube do Livro, né? Mensalmente a pessoa paga R$30 para a categoria adulto, mensalmente também ela paga R$22 para a categoria infantil, e o juvenil, ele é a cada 2 meses, né? A pessoa paga também R$22, só que bimestralmente. Então, é um convite que nós fazemos, né, de você nutrir a alma com o livro espírita, oferecer à sua criança e ao seu jovem o livro de qualidade, né, com informações edificantes e, ao mesmo tempo, ajudar a casa espírita na sua manutenção, né? É bom sempre lembrar também que no espiritismo nós não temos o dízimo, né, nós não temos salários, ninguém vive do espiritismo. Todos nós somos voluntários, todos nós tiramos, na verdade, dinheiro do bolso para contribuir, né, com a casa espírita, com o movimento espírita. Então, as pessoas fazendo isso, né, deem de presente livros espíritas, compre na sua casa espírita e ajude, de fato, o movimento a se manter, né? Muito obrigado. Ótimo, Paulo, muito bom, parabéns e desde já nosso agradecimento pela disponibilidade de estar aqui conosco, levando informações que são preciosas, não só para o movimento espírita, né, como a gente já colocou, mas para qualquer pessoa que queira ler um bom livro, e isso é muito importante. Obrigado, peço que você faça suas considerações finais para os nossos internautas. Bom, eu agradeço demais, né, o convite, o espaço para a gente conversar sobre um tema tão importante quanto este, né? Diria que nós precisamos ter um olhar mais cuidadoso, especialmente com a nossa infância, né? E até registro aqui o seguinte, leiam a questão 385 de O Livro dos Espíritos, né, para a gente verificar a importância que é a infância, né? E toda a dinâmica do processo reencarnatório. Então, eu queria, com isso, assim, agradecer mais uma vez, né, que Jesus nos abençoe e que a gente possa, então, fazer um movimento bacana de divulgação, né, de aumentar realmente, de criar o hábito da leitura em nossos lares. Legal. Então, se você ficou interessado, eu acredito que sim, assim como eu, nós vamos colocar um vídeo aqui no final explicando como é que é o processo, todo o Clube do Livro Espírita, como é que funciona, tá certo? Agradecer mais uma vez a Paula, agradecer a você, internauta, que está nos assistindo nesse momento, e procure sua casa espírita, ou a casa espírita mais próxima, procure a livraria. Se a Casa Espírita ainda não tiver livraria, incentive, né, para que essa casa instale, porque é muito importante a leitura. Eu vou só, antes de colocar o vídeo aqui explicativo, só encerrar com uma frase. Um livro é um ótimo companheiro. Depois que descobrimos o prazer da leitura, nunca mais ficamos sós. Um abraço e até a próxima. Fique com Deus. O que é o Clube do Livro FEPB? Leitura para toda a família. É um projeto que envolve você, as casas espíritas e a Federação Espírita Paraibana. Todos os meses você receberá um livro espírita de excelente qualidade editorial e coerência doutrinária. Objetivos do Clube do Livro FEPB: leitura para toda a família, divulgar a doutrina espírita e formar novos leitores, tornar a leitura um hábito e fortalecer os laços de família, possibilitar a aquisição do livro espírita a um custo mais acessível, contribuir financeiramente com a Casa Espírita. São 3 categorias à sua escolha, contemplando toda a família. Adulto, R$30 mensal. Infantil, R$22 mensal.
Juvenil, R$ 22,00 a cada 2 meses. Além de receber um livro edificante para nutrir a alma, sua mensalidade vai contribuir com a sustentabilidade da Casa Espírita. Saiba mais em livraria.fpb.org.br ou procure sua Casa Espírita. Torne-se um associado e faça parte desse movimento. Livro Espírita, luz de hoje, amanhã e sempre.